Boa noite. Boa noite. Queria te convidar a ficar de pé. Queria te convidar para ler Gênesis 22. Algum tempo depois, Deus após Abraão, Deus pôs Abraão à prova. Deus o chamou pelo nome e ele respondeu: estou aqui. Então Deus disse: pega agora Isaque, o seu filho, o seu único filho, a quem você tanto ama, e vai até a terra de Moriá. Ali na montanha que eu lhe mostrar, queime o seu filho como sacrifício. No dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada, arreou o seu jumento, cortou a lenha do sacrifício e saiu para o lugar que Deus havia indicado. Isaque e 2 empregados foram junto com ele. No terceiro dia, Abraão viu um lugar de longe. Então disse aos empregados: fiquem aqui com o jumento. Eu e o menino vamos ali adiante para adorar a Deus. Daqui a pouco nós voltamos. Abraão pegou a lenha do sacrifício e pôs nos ombros de Isaque. Pegou uma faca e fogo, e os dois foram andando juntos. Daí, o menino disse: pai. Abraão respondeu: que foi, meu filho? Isaque perguntou: nós temos a lenha e o fogo, mas onde está o carneiro para o sacrifício? Abraão respondeu: Deus dará o que for preciso. Ele vai arranjar um cordeiro para o sacrifício, meu filho. Continuaram a andar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão fez um altar e arrumou a lenha em cima dele. Depois amarrou Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Em seguida pegou a faca para matá-lo, mas nesse instante, lá do céu, o anjo do Senhor chamou dizendo: Abraão, estou aqui. Respondeu ele. O anjo disse: não machuque o menino e não lhe faça nenhum mal. Agora sei que você tem a Deus, pois não me negou o seu único filho. Abraão olhou em volta e viu um carneiro preso pelos chifres no meio de uma moita. Abraão pegou o carneiro e ofereceu como sacrifício em lugar do seu filho. Abraão pôs naquele lugar o nome de: o Senhor Deus dará o que for preciso. É por isso que até hoje o povo diz: na sua montanha o Senhor Deus dá o que é preciso. Ele proveu o cordeiro. E hoje nós estamos aqui para relembrar e agradecer porque nós estávamos amarrados, prestes a ser sacrifício, porque esse era o preço. O Senhor provou, o Senhor proveu o cordeiro. E queria que hoje a gente entrasse orando e agradecendo, porque o cordeiro foi morto e ressuscitou. Senhor, muito obrigada, Senhor. Nós não merecemos, Senhor. Obrigada, Senhor, porque nós estávamos amarrados.
Glória a Deus. Vamos louvar a Ele, amém? Senhor.
Aleluia.
Espírito Santo de Deus, o Senhor é bem-vindo neste lugar, Pai. Oh, declaro Levanás, Espírito Santo de Deus, vem trazer a tua fortaleza, Pai. Tu és a porta, Senhor, aberta, tu és a porta fechada, Senhor. É o Senhor que tira todo medo, é o Senhor que tira todo receio, Pai. Deus, nós queremos te louvar e te agradecer, Senhor, nesta noite, Pai, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas. Deus, nós te louvamos, Pai, nós queremos colocar diante de Ti, Pai, as nossas frustrações, os nossos medos, as nossas inseguranças, Deus, porque o Senhor é o nosso refúgio bem presente, Pai. Oh, Espírito Santo de Deus, louvado seja o Teu santo nome, Pai. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, os nossos corações, Deus, estejam agora chorando, Pai, de louvor, de agradecimento, Pai, pelas nossas vidas, pelas bênçãos, em nome de Jesus. Vem, Espírito Santo, deixa o lugar. Vem, Espírito Santo, Santo é o Teu nome, tem esse tempo agora com o Espírito Santo, tem esse tempo agora você, Deus. Oh, que santo nome, aleluia, aleluia, louvado seja o Teu nome, Pai. Por causa de vocês repreenderei o devorador, para que não consuma os frutos da terra, e não deixarei que as suas videiras nos campos fiquem sem frutos, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações dirão que vocês são felizes, porque vocês serão uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Pode sentar um minuto, meus amados. Mas continuando nesse espírito de adoração, sentindo essa atmosfera da presença de Deus. E nós vamos celebrar o Senhor com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Há uma promessa de Deus a respeito dos nossos dízimos, a respeito da nossa oferta. É o único momento que Deus, Ele fala que pode colocar Ele à prova. É o único momento que Ele autoriza, porque Ele é soberano. Quem é o homem para colocar Deus à prova? Então nós temos uma autorização divina de falar assim. Quando você confiar totalmente em mim, a ponto de entregar as primícias, a ponto de entregar uma oferta voluntária, a ponto de entregar seu dízimo, pode fazer prova de mim se eu não abrir a janela dos céus, se eu não derramar sobre vocês bênção. Existem teologias que pregam contra os dízimos, contra as ofertas, porque isso é do tempo da lei.
Abraão não tinha lei. Abraão é muito anterior a Moisés. E Abraão espontaneamente dá o dízimo a Melquisedeque. Ele não precisou de uma lei. E nós não vivemos realmente no tempo da lei. Seria muito mais simples se fosse no tempo da lei, porque o tempo da lei, na verdade, a gente precisava apenas cumprir a lei e parecer que estava bem. E aí vem a graça e fala: não basta mais só cumprir, não basta parecer que você cumpriu. Deus agora quer a sua essência. Deus agora olha para o seu interior. O próprio Davi, quando vai ser ungido por Samuel, Samuel olha como um homem da lei. E ele olha e fala, ele começa a ver os filhos de Jessé. E aí ele começa a olhar e fala assim: com certeza é esse. É alto, é forte, é bonito. Com certeza ele é o rei de Israel. E Deus fala: não, ainda não é ele. E aí começa a passar os filhos. E Deus fala: eu não vejo como você vê. Eu vejo o coração. Ali já estava demonstrando como é que funciona a graça. E Jesus depois vem e fala: se um homem olhar com uma intenção impura, com um pensamento impuro com outra mulher, ele já adulterou. Então, quando nós falamos de dízimos e de ofertas, não é algo que está restrito à lei. Ele fala para os fariseus: vocês estão dando o dízimo do coentro, o dízimo do hortelã, mas esqueceram de praticar as boas obras, de praticar a humildade, a compaixão com as viúvas. Não deixe de fazer aquilo, não deixe de dar o dízimo, não deixe de dar a oferta, mas também lembre de fazer o bem. E está muito além disso. Na verdade, está na nossa confiança. É uma questão de fé, é uma questão de crer. Quando nós investimos, não é Deus que precisa do nosso dinheiro, mas nós vivemos numa terra onde o reino de Deus precisa de finanças. E Deus vai suprir, Deus vai dar, e Deus vai fazer. Mas nós investimos no reino. Quando ele fala, aqui em Malaquias, ele fala: trazer o dízimo na casa do tesouro, para que não haja falta de mantimento na minha casa. Deus, ele é dono de todas as coisas. Mas o que ele quer é a nossa essência, de falar: Deus, eu confio de colocar o meu casamento nas tuas mãos. Eu confio de colocar o meu ministério nas tuas mãos. Eu confio de colocar os meus sonhos nas tuas mãos. E eu confio de colocar as minhas finanças nas tuas mãos. Aleluia. É isso. É uma questão de fé. Não é uma questão de razão. Se a gente for tentar encontrar razão, a gente não estaria nem aqui. Nós não teríamos como acreditar na Bíblia. Nós acreditamos na Bíblia porque é fé. Nós cremos que ela é inspirada por Deus, que ela é escrita por Deus. E quando a gente fala de dízimo e de oferta, é a mesma coisa. Nós temos testemunhos de que quando nós abrimos nosso coração em momentos difíceis da nossa vida, Deus abriu a janela dos céus. Eu quero te convidar a ficar em pé. Nós temos o nosso Pix, tem o envelope. Que você sinta à vontade, não é uma pressão, é uma questão de fé. Não adianta depois, mas o pastor disse que Deus vai abrir a janela dos céus e eu dei e parece que a situação está piorando. É uma questão de fé. Mas Deus autoriza. Coloca Deus à prova. Mas você vai perceber que ele fala: se eu não abrir a janela dos céus, se eu não derramar a bênção, depois disso você pode me colocar à prova. Ou seja, ele vai fazer. E eu quero orar abençoando as suas finanças. Eu quero orar abençoando a sua oferta. Eu quero orar abençoando agora a sua intenção de implantar no reino. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, eu quero colocar, Deus, cada ofertante, cada dizimista, cada um, Deus amado, que talvez ainda não sentiu no coração, ainda não entendeu, Pai, esse propósito, esse princípio do Senhor, Pai. Eu coloco toda a tua igreja, Deus, dentro desta oração, clamando pela tua presença, Senhor, na nossa área financeira, trazendo inteligência, trazendo criatividade, abrindo portas, Pai, em nome de Jesus, derramando, Senhor, bênçãos, como existem promessas, Deus, na tua palavra. Não é a minha palavra, Deus, é a tua palavra. E é confiado, Pai amado, na tua palavra que eu declaro a bênção sobre a tua igreja, sobre as finanças, sobre os dízimos, sobre as ofertas, Deus. Em nome de Jesus, que haja, Deus, abundância, Deus, que haja um transbordar. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, eu quero declarar a bênção do Senhor, Pai, nesta noite, em nome de Jesus.
Aleluia. Boa noite, igreja. Nós vamos ter uma apresentação agora. Podem sentar, por favor. Nós vamos ter uma apresentação agora especial das crianças, tá bom? Eu quero que vocês prestem bastante atenção nessa história. Talvez vocês já tenham conhecido, com certeza, né? É a história da ressurreição de Cristo, contada agora pelas nossas crianças, amém? O que a gente fez dentro da salinha, o que nós aprendemos durante esses últimos dias. Jesus, a verdadeira Páscoa. Muitas pessoas pensam que a Páscoa é aquele momento de comer chocolate com a família, mas a Páscoa é a data em que celebramos a ressurreição de Cristo e a sua vitória. A primeira Páscoa aconteceu há milhares de anos, quando o povo de Deus estava sendo escravizado no Egito. Mas Deus teve misericórdia e decidiu libertá-los através de Moisés. Porém, Faraó não queria deixá-los ir embora. Por isso o Senhor enviou pragas no Egito. A última praga foi a morte de todos os primogênitos. Porém, para o seu povo, Deus deu ordem. Eles deveriam sacrificar um cordeiro para cada família e assim teriam proteção. Eles tinham que passar o sangue para cada família. Eles tinham que passar o sangue desse cordeiro na porta de cada casa, para quando a morte passasse, não entrasse na casa que tivesse sido marcada pelo sangue na porta. Daí vem o termo Páscoa, que no hebraico significa pular a marca, passar por cima ou poupar. Sendo assim, eles foram protegidos da condenação e da morte, através do cordeiro morto. Da mesma forma, muitos anos depois, Deus enviou seu Filho Jesus, o Cordeiro Santo, para ser morto numa cruz, e o seu sangue derramado sobre os nossos pecados nos traz a salvação. A Bíblia diz que Deus sempre amou a humanidade, mas por causa da nossa desobediência e dos pecados, todos nós fomos condenados à morte eterna. Depois que Jesus morreu na cruz, Deus o ressuscitou, e agora todo aquele que crê no seu sacrifício e arrepender dos seus pecados é lavado pelo sangue dele, que nos dá livre acesso ao Pai. Amém? Glória a Deus. Crianças? Ele vive. Amém. Em 1 Coríntios 5:7, a gente vai ter a confirmação dizendo que Cristo, sacrificado por nós, é a nossa verdadeira Páscoa. Que a gente possa recordar todos os dias esse amor, esse sacrifício. Amém? Que lindo. Gente, eu queria pedir que vocês fechassem os seus olhos agora. Hoje é um dia muito especial. Eu prometo não chorar. Eu tô tentando muito. Mas, enfim, essa frase me acompanhou durante a semana. Senhor proveu, assim convidei. E eu tô com isso. Eu quero cantar sobre ele agora. E não quero que seja uma apresentação, então quero que seja uma oração mesmo. Feche seus olhos e vamos pensar sobre ele.
o Criador do céu, quem tudo põe a mão e chama como seu. Ele que guarda em seu ser a glória do eterno, escuta o fundo do mar. Ele que chama pelo nome estrelas que se escondem e seres insondáveis ver. Foi, deixou seu trono, se esvaziou em seu ser, vestiu-se como de irmãos. Foi mestre do saber e agora em simples ser repousa em sua mão. Chora, precisa e implora, tem fome e sente frio, se humilha no vazio de morrer. A mais terrível dor de Deus se separou, tomou a sua cruz e expirou. Deixou segura
Hoje é um dia muito especial. Hoje é um dia muito especial. É um dia, é um motivo de estarmos aqui. Aleluia. É o motivo da nossa esperança, é o motivo do nosso futuro, é o motivo das nossas orações. Toda a nossa fé se resume a esse dia, queridos. Toda essa nossa fé se resume a esse dia. Que nós possamos aproveitar cada minuto para adorá-lo, cada minuto para exaltá-lo, cada minuto para ouvir mais e mais dele. Aleluias, aleluias. Eu quero convidar aqui a nossa ministrante dessa noite. Ela é missionária, é a Confidência. E ela é missionária do Portas Abertas, uma mulher de Deus, amiga da nossa pastora querida, pastora Maria. Fizeram seminários juntas. E hoje pela manhã nós estávamos lá no culto da ressurreição e ela ministrou a palavra. E deu certo pela provisão de Deus para ela estar aqui conosco nessa noite. E aleluias. Você pode estender suas mãos, vamos abençoar a nossa querida, amém? Senhor, em nome de Jesus, nós apresentamos a tua filha diante do Senhor. Deus, que ela possa transbordar do Senhor. Deus, que venha do teu doce trono, Senhor, essa palavra. Deus, que a tua filha, Deus, seja um canal livre, Deus, ousado nas tuas mãos e usado pelo Senhor. Deus, em nome de Jesus, que ela seja cheia, que o Senhor, Deus, blinde, Deus, a mente dela. Nós abençoamos, nós honramos a vida dela por ter aceitado esse convite. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, louvado seja Jesus. Como é bom estarmos na casa do Senhor, não é verdade? É maravilhoso, não é? É muito bom estarmos na casa do Senhor. Que nós possamos ser gratos, né? A gente corre o risco de acostumar com as coisas boas. A gente faz isso, né? O que é bom a gente acostuma e esquece de agradecer. Aí quando não tem mais, aí que sente o tanto que era bom. Então nessa noite eu vou falar para vocês sobre algo assim bem diferente da nossa realidade, né? Eu vou falar sobre o trabalho na missão Portas Abertas, que é trabalhar com cristãos que vivem nos países onde há perseguição. Então, vocês vão ouvir nessa noite informações sobre países onde não existe a liberdade do culto, onde irmãos não podem estar cultuando com a porta aberta, como nós estamos, não pode tocar de maneira que seja escutado lá fora, que pastores que se são identificados, eles são presos por serem pastores, muitas vezes açoitados, muitas vezes maltratados. Nós socorremos famílias que pastores estão presos em calabouços, condenados à morte, à execução, por serem pregadores do Evangelho. Então isso é bem diferente, né? Bem diferente da nossa realidade. Tem um slide para mostrar para vocês, para explicar, né? Quando a gente fala de perseguição. Então, a pastora Maria Pereira, nós fomos colegas de seminário, nos conhecemos há algumas décadas, né? E meu nome é Conceição. Aí ela chegou hoje em casa, ela falando, nossa, foi muito engraçado. Um monte de gente ficava assim, nossa, que nome engraçado dela, né? Ela chama Confidente, né? Quase confidencial. Porque meu nome é Conceição e desde criança todo mundo me chama de Com. Depois virei professora Com, depois pastora Com. E aí ela colocou tudo errado, né? Ela colocou Confidente. E ela falou que várias pessoas chegaram nela e falaram, nossa, esse é o nome dela. Então, Portas Abertas, eu sou pastora, né, da Igreja de Deus e há 7 anos já completos, indo para 8, a Igreja de Deus me emprestou para estar atuando na missão Portas Abertas. Então, se alguém te perguntar o que é Portas Abertas, é uma missão que cuida dos cristãos que vivem nos países onde há perseguição. Esse é o nosso trabalho. Aí, para vocês entenderem o que é a perseguição, está aí. 360 milhões de cristãos vivem na perseguição. Esse número é muito alto. Tem um LEDzinho aqui, mas acho que na TV ele não pega,
e some dentro da tela. Então esse é quando a gente olha para esse mapa, né, a gente vê que todo o mundo, todos os continentes estão com a perseguição nele. Esse é 2022, só para vocês terem a noção do crescimento da perseguição, porque a perseguição ela vem crescendo, ela vem sendo expandida. A cada ano o número aumenta e o mapa vai sendo mais pintado. Se a gente pegar tipo 10 mapas, 10 anos atrás, e sabe quando você pega um bolinho de papel e passa bem rápido, assim parece que o desenho anda, né? E vai acontecer isso. Segura lá no 22. Eu te aviso, tá? A hora de passar. Então esse é do ano passado, né? 22. Então só para vocês visualizarem como está a perseguição. Aqui, esse bem pequenininho vermelhinho é a Coreia do Norte. A Coreia do Norte durante 20 anos ela ocupou o primeiro lugar no ranking mundial da perseguição, durante 20 anos, até 2021. Em 2022, todo mundo assustou quando apareceu esse número 2 aqui. Todo mundo falava assim, uau, alguma coisa mudou, né? Porque há 20 anos a Coreia do Norte era número 1. Coreia do Norte é um país assim que se você for descoberto que você é um cristão, você é colocado num campo de trabalho forçado, e você vai ficar preso nesse campo por toda a sua vida. E eles não vão querer fazer nada para que você morra rápido. Eles vão querer que você viva o máximo para você passar por lavagem cerebral, mudar a sua ideologia, implantar na sua cabeça uma ideologia, que é a ideologia do governo norte-coreano, que a família Kim é Deus. Há 3 gerações o governo da Coreia do Norte se apresenta como Deus, né? Então eles exigem que as pessoas dobrem os joelhos e adorem eles, reverenciem eles como Deus. A gente sabe que isso não vai prestar, não vai dar certo. A Bíblia fala sobre Nabucodonosor e explica que Deus não permite que a glória que é dele seja dada ao ser humano. Então quando eles descobrem um cristão, eles prendem e colocam no campo de trabalho forçado. Ali tem uma mesa com materiais, e um dos materiais que tem lá é uma pulseira. Todo mundo quando olha aquela pulseira fala, é a coroa de Jesus. Porque o nosso olho é o olho de cristão livre. Então todo mundo pega a pulseirinha e fala, é a coroa de Jesus. Não é a coroa de Jesus. É um arame farpado para que nós possamos lembrar. É uma campanha que nós fizemos de conscientização que hoje, enquanto nós estamos aqui, cristãos estão em campos de trabalho forçado. Isso aconteceu há muitos anos atrás, quando a Portas Abertas começou, na época da cortina de ferro. As pessoas eram presas por serem cristãs, as Bíblias eram queimadas, e hoje isso ainda existe. Hoje, no mundo de hoje, é muito complicado falar disso, que alguém sempre fala, mas e os direitos humanos? Só que é a lei do país. Aquele país tem uma lei que diz que se alguém professar qualquer fé que não seja no líder do país, ela é um traidor do governo e ela tem que ser presa e colocada no campo de trabalho forçado. Agora vamos para o 23. Porque o que vai acontecer? A Coreia do Norte vai ser número 1. Ela volta de novo a ser número 1. Volta no 22 de novo. Quando a Coreia do Norte foi número 2, número 1 está aqui, ó, o Afeganistão. Pode ir para 23. Aí em 2023 vocês vão ver, a Coreia do Norte voltou para o número 1 e o Afeganistão agora é número 9. Então esses países que não têm liberdade religiosa, a situação deles ela vai se movendo de acordo com as coisas que vão acontecendo. O que aconteceu para dar essa diferença? Foi a invasão do Estado Islâmico no Afeganistão. Então nós tivemos o Afeganistão no primeiro lugar em 2022 por causa da invasão do Estado Islâmico. Os cristãos foram mortos, os cristãos tiveram que fugir, e se, a gente fala, né, se sobrou cristão no Afeganistão, está muito escondido, porque eles eliminaram todos os cristãos que tinha no Afeganistão. Então, irmãos, essa é a realidade da perseguição. Se você observou em 2022, tinha 3 países pintados na América. Agora já são 4 países pintados na América. Então, a perseguição ela vem crescendo em quantidade e sendo esparramada. Há muitos anos atrás, 10, 20, 30 anos atrás, nós falávamos da janela 1040. Era uma faixinha de terra lá no Oriente Médio, que você colocava o meridiano 10 e 40
E entre esses dois meridianos, você tinha a maior concentração de povos não cristãos, não evangelizados e anticristãos. Então, quer dizer, era um lugar que não tinha cristão, era um lugar que mais precisava evangelizar, e as religiões que tinham naquele espaço eram religiões anticristãs. O que é uma religião anticristã? É qualquer religião que não aceita a pregação do Evangelho, da cruz, que tem Deus, que Deus criou o mundo, que Jesus mandou Jesus morreu, que Jesus é nosso Senhor e Salvador. Então, a perseguição no mundo hoje, ela acontece exatamente pelos que não admitem, não aceitam a presença da Bíblia e da pregação de Jesus, da mensagem do Evangelho. No próximo slide, vocês vão ver todos os países que têm perseguição. E aí a coisa complica. No mapa anterior, você tinha 50 países, porque a Portas Abertas faz uma tabulação. Há mais de 25 anos, a Portas Abertas faz esse censo, essa pesquisa, e mostra a realidade. E esse ano nós colocamos também os países da lista de observação, ou seja, a gente tem 50 países oficialmente perseguidos e nós temos uma lista de 26 países em observação. A qualquer momento a coisa pode piorar e ele entrar na lista. E quando nós colocamos os dois juntos, os 50 países perseguidos mais os 26 países de observação, não quer dizer país que talvez vai ter perseguição. É país que está em observação para entrar no ranking dos 50. São países que já têm perseguição, mas a perseguição é menor. Peraí, vamos explicar o que é perseguição? Porque é muito comum, o brasileiro usa essa palavra muito precipitadamente, né? A pessoa chega e fala, pastor, tem perseguição no Brasil? Sim. Lá na minha faculdade, se eu falar que eu sou crente, o povo vai rir de mim, o povo vai zombar de mim, o povo vai falar, como que eu consegui passar no vestibular se eu acredito que Deus existe? Como que acreditar em Deus é menos inteligente quem acredita em Deus, né? Então muitos jovens falam assim, se os meus amigos souberem que eu sou cristão, eles zombam de mim, eles riem de mim. Muitas pessoas compartilham no meu serviço, né, se eu falar que eu sou crente, eu vou escutar umas coisas desagradáveis. Não sei se você tem a oportunidade de no seu serviço falar, vamos fazer uma oração, e seus colegas de trabalho tudo para, fecha o olho e você pode orar, ou se no seu serviço você fala, gostaria de fazer uma oração, e o pessoal, não, aqui não, nem vem esse negócio de ser crente aqui, né? Vai ser crente na igreja. Então às vezes o pessoal vive uma situação assim e fala, pastor, estou passando perseguição, não posso nem orar lá perto dos meus colegas. Isso não é perseguição, irmãos, isso não é perseguição. Eu vou definir para vocês perseguição. Perseguição é quando a igreja é invadida, não por bandidos, não por ladrões. Quando a igreja é invadida e quebram tudo porque descobriram que aqui é uma igreja, os instrumentos são todos destruídos. Quem é o pastor? O pastor é levado, arrastado, batem no pastor muitas vezes na rua. Nós socorremos uma família no México que o pastor estava sendo linchado na porta da igreja por estar ali pregando o evangelho, né? A polícia chegou, ele já estava com perna quebrada, braço quebrado, e estavam pegando gasolina para jogar nele e riscar o fósforo. E a polícia chegou, pegou o pastor, levou, e o pastor foi condenado, porque o pastor causou transtorno naquela comunidade e foi expulso, e ele não pode chegar a uma distância de não sei quantos quilômetros, ele não pode entrar naquele povoado, senão ele pode ter punições legais, porque ele perturbou a ordem do lugar. Isso é perseguição religiosa. Na Índia, né? A Índia está aqui, número 11, bem grande aqui. Na Índia, se descobrirem que você é um cristão, qualquer pessoa pode passar na rua e te dar um tapa no rosto, e você não pode reclamar. Se você for na polícia e falar assim, olha, bateram no meu rosto, aí você vai apanhar mesmo, porque eles não admitem a presença da fé cristã na Índia. Eles não permitem a presença da fé cristã na Índia. Então isso é perseguição religiosa. Perseguição religiosa é quando pessoas são presas, pastor no Irã ficou preso em 1 metro quadrado. Essa pedra aqui, eu acho que tem 1 metro, não tem, pastor? 1 metro quadrado. Esse aqui, ó. Aí você consegue imaginar uma cela e um pastor preso por 3 meses. Ele não podia sair. Tudo que você faz nas suas 24 horas, o pastor tinha que fazer dentro dessa
dessa cela. Ali ele recebia alguma coisa para comer, ali ele era maltratado. Por que fizeram isso com ele? Porque ele era o último pastor que descobriram lá numa região evangelizando por 3 meses. Bateram nele, que quebrou a costela cutucou o pulmão, deu pneumotórax. Por uma ação humanitária, chegaram lá e falaram: um homem não pode ficar assim, nenhum animal poderia estar nessa condição. Então quando foram tirar ele falou: deixa eu ficar mais um dia. Porque tinham batido nele, né, já cutucado o pulmão, ele já estava com pneumotórax, insuficiência respiratória. Ele falou: deixa eu ficar mais um dia. E o pessoal: como assim, pastor? Como ficar mais um dia? Todos os dias eles mandam um soldado para me bater. E eu falo do amor de Deus para esse soldado. E à medida que o soldado vai vindo todo dia, a mão do soldado vai ficando mais leve quando me bate. E esse é o sinal que a graça de Cristo Jesus começou a alcançar o coração dele. Aí eles mandam outro soldado. Aí o soldado chega bruto, batendo forte. E eu falo: Senhor, obrigado, mais uma alma que eu vou evangelizar. E eu começo a falar do amor de Deus, da graça salvadora, que Jesus morreu na cruz, que Jesus é real, que Ele é libertador, que Ele é Senhor, que Ele ressuscitou e que nós vamos ter uma eternidade com Ele. E logo a mão começa a ficar leve de novo. E eu já sei que a graça salvadora de Cristo Jesus está tocando no coração dele. E ele fala: deixa eu ficar mais um dia, que amanhã pode vir um outro soldado que eu possa falar do amor de Deus novamente para ele. Então isso é perseguição, irmãos. Nós não vivemos perseguição, não sabemos o que é perseguição, não sabemos o que é proibição da fé, nem restrição da fé, né? Então, orem pelos nossos irmãos. Quando nós apresentamos essa realidade, o que nós pedimos para a igreja? A partir do momento que você se conscientiza que isso existe, que alguém talvez da sua idade, talvez alguém que tem uma vida muito parecida com a sua, alguém até que pareça fisicamente com você, que eu falo, né, que no Brasil, eu vejo todos os países no Brasil, que a gente viaja, vai lá nos países, alguns países têm traços, estereótipos bem marcados, e quando a gente vem para o Brasil, a gente vê tanta gente diferente. Eu falo assim: tem alguém parecido com você lá no país perseguido, com certeza. Então o nosso pedido é: orem por eles, porque eles estão lá, eles estão fiéis ao Senhor. O pedido de oração que eles fazem é: orem por nós para nós não negarmos a fé. Isso me constrange, né? Eles passem o que passar, ameaçados de morte, casa invadida, comércio destruído. Se um cristão é comerciante num país, país perseguido, quando descobrem que ele é um cristão, ninguém mais compra no comércio dele, e quase sempre o comércio dele é invadido, saqueado ou queimado, porque eles não querem que os cristãos estejam bem. Então, que o Espírito Santo nessa noite toque no seu coração para você orar por eles. Essa semana é uma semana que a gente ora muito, porque provavelmente, inevitavelmente, teremos alguma notícia ruim na próxima semana. Porque só cristão comemora que Jesus nasceu e que Jesus ressuscitou. A celebração que Jesus nasceu, é verdade que ele nasceu, não é, irmãos? Embora estragaram o dia do nascimento de Jesus, transformaram num comércio, transformaram em outras coisas, colocaram no dia do nascimento de Jesus elementos que não tem nada a ver com Jesus, e muitas coisas pagãs invadiram a data do nascimento de Jesus, mas todo mundo concorda que ele nasceu, não nasceu? Jesus não nasceu um dia na face da terra, viveu como homem, não pecou, morreu morte de cruz e ressuscitou. Aleluia! Então só cristão comemora que Jesus nasceu e só cristão comemora que Jesus ressuscitou. E o que nós estamos comemorando hoje? A ressurreição, né? Jesus Cristo ressuscitou. Essa é uma expressão que eles usam em alguns países perseguidos. E no dia de hoje, eles se cumprimentam assim. Nós falamos: a paz do Senhor. Eles se cumprimentam assim: Jesus Cristo ressuscitou. E o outro responde: verdadeiramente Jesus ressuscitou. Assim que eles se cumprimentam no dia de hoje, né? Então, irmãos, orem por eles, porque estar celebrando a ressurreição de Jesus. Cristãos perseguidos, quando vão para a igreja tomar Santa Ceia, alguém muito discretamente passaria no mercado ou na padaria, compraria um pãozinho, traria no saquinho de pão muito discreto, e alguém traria uvas maduras. Em muitos lugares, a Santa Ceia é feita na hora com uvas maduras, porque se você andar com pão e andar com suco de uva, denuncia que você é um cristão, por causa da celebração da ceia. Então muitas vezes eles trazem uvas bem madurinhas, na hora da ceia eles começam
a esmagar aqueles grãos de uva bem madurinho. A uva começa a soltar umas gotinhas e eles falam: pastor, vai ter ceia. A uva está madura, o suco da uva está sendo extraído e nós vamos poder celebrar a ceia do Senhor. Então, irmãos, é uma realidade totalmente diferente da nossa. Pode passar o próximo slide. Então, esse slide é para explicar a situação do Afeganistão. Por que o Afeganistão em 2022 era número 1, em 2023 ele desceu para o número 9? Porque muitos cristãos foram mortos, muitos foram expulsos, e se tiver algum lá, está muito escondido, né? Pode passar o próximo. A Portas Abertas, ela cuida dos cristãos, e isso é uma estatística assustadora. A maior parte dos cristãos, da população cristã do mundo, estão nos países perseguidos. Bom, se a gente for para a geografia humana, né, 1/6 da população está na Índia, 1/6 da população está na China. Então só aí acho que nós temos 2/3 da população mundial em 2 países que são países de perseguição. Então existe mais cristão em país perseguido do que em país livre. Eu não sei se você consegue ouvir como isso é apavorante. Quer dizer, aqui no Brasil, que nós temos toda a liberdade de ser cristão, nós temos menos cristãos do que em outro país que tem uma população parecida com o Brasil e que é perseguido. Pode passar o próximo slide. Essa é a irmã Rebeca. A irmã Rebeca é viúva de um pastor da Nigéria. O marido dela foi morto por ser um pregador do evangelho. Quando ele foi morto, ela pensou que não ia conseguir seguir adiante por ter visto o seu marido ser executado por pregar o evangelho. A Portas Abertas tem um programa pós-trauma, que nós cuidamos de órfãos, de viúvas, de pessoas que passaram maus tratos, para que eles possam seguir a vida. E a irmã Rebeca falou assim: eu posso ajudar outras mulheres viúvas, como eu experimentei essa situação, eu posso ajudar outras mulheres. E hoje a irmã Rebeca é uma pastora de um dos nossos centros de acolhimento de viúvas e cuida de outras mulheres que passaram pelas mesmas situações. Na próxima slide também é a Rebeca, só que essa Rebeca é do Sri Lanka, e hoje é um dia especial para usar o slide dela, porque a Rebeca estava no culto de Páscoa, celebrando a ressurreição de Jesus, quando ela sofreu um atentado. Por estar numa igreja cultuando ao Senhor, ela teve 50% do corpo dela queimado. Então ela tira a foto mostrando esse lado, porque o outro lado tem muita cicatriz, né? Então, esse atentado do Sri Lanka assolou uma igreja, porque eles não queriam que a igreja estivesse presente ali, muito menos celebrando a ressurreição de Jesus. Então, quando eu mostro esse slide, eu falo: ela é de que país mesmo? Sri Lanka. Onde fica o Sri Lanka? Ou quem orou pelo Sri Lanka essa semana, esse mês? Nós estamos em abril, 4 meses. Esse ano, quem orou pelo Sri Lanka? Então vocês não receberam notícias do Sri Lanka, não receberam informações do Sri Lanka, que na Páscoa do ano passado aconteceu um atentado e esses irmãos estão lutando. Alguns foram vítimas fatais desse atentado e essa igreja vem lutando para se reerguer após esse atentado. Por isso que eu falo: preciso que chegue na mão de vocês informação para que vocês possam orar. Pode passar o próximo slide. A Portas Abertas começou com o irmão André, o contrabandista de Deus. Ele assim é conhecido. Tem pessoas que falam: Portas Abertas, eu não sei o que não, mas o contrabandista eu já ouvi falar. Então, na época da cortina de ferro, ele lê no Apocalipse capítulo 3, versículo 2: esteja atento e fortaleça o que resta, que está a ponto de perecer. Senhor, quem é que resta e que está a ponto de perecer? Deus mostrou para ele os cristãos atrás da cortina de ferro. Então o irmão André começou a colocar bíblias no fusquinha dele e levar bíblias para esses irmãos. Fazia a oração do contrabandista: Senhor, quando Jesus esteve aqui na terra, ele curou os cegos. Agora eu te peço, cega as autoridades, né? E ele atravessava várias fronteiras, levando Bíblia em países que era proibido Bíblia. Esse é o trabalho que nós fazemos até hoje. Nós levamos Bíblias, entramos com Bíblias em países onde é proibido Bíblia, nós levamos Bíblia para os irmãos. Amém. É uma coisa, irmãos, incrível você ver uma pessoa ganhar uma Bíblia e chorar, beijar a Bíblia e falar: é a primeira vez que eu tenho uma Bíblia para ser. Glória. E eu falo: Senhor, desperta a igreja brasileira. Nós temos Bíblia, nós temos coleção de Bíblia e às vezes as folhas ainda estão coladas. Na igreja perseguida, o pastor teria uma Bíblia, talvez 2, e o pastor ia dividir. Irmãos, isso é uma das coisas que mais dói no meu coração. O pastor divide a Bíblia e fala: você vai levar o livro de Mateus, e o pastor sai dividindo, a professora de história vai ficar
com o livro de Marcos, Lucas, João, Coríntios, Gálatas, sai dividindo. E os irmãos às vezes vêm para o culto e falam assim: quem está com Romanos? Meu sonho é ler Romanos, eu nunca li, quem troca comigo? E eu falo: meu Deus, nos desperta, nós temos Bíblia e nós muitas vezes passamos um dia sem ler Bíblia e achamos que é normal isso, e uma semana sem ler Bíblia e não tem problema. Enquanto cristãos são mortos, eles vão para a igreja levando uma página da Bíblia. Chega na hora do culto, o pastor pergunta: irmãos, quem ficou encarregado de trazer a Bíblia? E o irmão se aproxima e ele vai ter trazido de alguma forma escondido e vai entregar para o pastor vai desdobrar uma página da Bíblia e a página que o pastor vai ler para ministrar a palavra. Então, irmãos, nós precisamos orar por eles estão lá, essas situações são reais e atuais. Quando eu falo desse assunto, muita gente fala: meu Deus, dá a impressão que você está falando um filme ou que você está contando um livro. Não é, é o que está acontecendo hoje em 76 países. Misericórdia. Então, nós precisamos estar atentos a isso. Pode passar o slide. Então, ali está uma das fotos mais atuais do irmão André, o livro que conta a história dele da missão. Pode passar a próxima. A foto, uma das últimas fotos do irmão André, aos 92 anos, ele deu os depoimentos dele, que está lá no livro Contrabandista, falando sobre a experiência que ele teve de ser usado por Deus na vida. E o irmão André tem 3 volumes. Contrabandista, a história dele. O 2 é o China, 1 milhão de Bíblias em uma noite. E esse é o África. Então, quando você olha aquele mapa e vê que a África está tomada, a perseguição já está em Moçambique. Se você quiser entender o avanço da perseguição, você pode ler esse livro. Pode passar o próximo slide. O irmão André dormiu no Senhor em setembro do ano passado. Pode passar. Aos 94 anos, o irmão André dormiu no Senhor. Então, nós levamos os alimentos. O que a igreja precisa, nós socorremos a igreja no país perseguido. Chegamos em Camarões, levando Bíblias para eles. Eles, numa aldeia que fala full de, não conseguimos aprender uma palavra, de tão difícil que era o dialeto. Aí a comunicação sempre é em inglês, e eles falaram assim: a gente não tem comida. Eles falaram: obrigado que vocês trouxeram Bíblias, nós estávamos esperando por essas Bíblias, mas nós estamos sem comida porque destruíram nossa lavoura. Então, portas abertas da grão, da semente, da enxada, da rastelo, da trator, para que eles possam continuar. Então, nosso trabalho é fortalecer a igreja onde ela está, para que ela continue, né? Pode passar o próximo slide. Essa é uma foto de uma igreja na Nigéria. Quando nós fomos para a África, eles falaram: vocês vão participar de cultos que duram... Quantas horas dura culto na África? Alguém já ouviu notícia de lá? Hã? Alguém tem alguma ideia? Não. 2 horas? 3 horas? 4 horas? 5 horas? Os cultos na África duram 6 horas. Uau. Aleluia, glória a Deus. Quem fica feliz é quem fica apavorado. Uau. E quando eles me falaram que o culto ia durar 6 horas, eu pensei: será possível que alguém fica 6 horas cultuando o Senhor, né? E os bancos eram um lugar muito simples, o chão era de pedrinha, uma areia grossa, e os bancos eram umas madeirinhas bem fininhas, né? Então, em 6 horas, foi bem difícil, foi bem cansativo para o corpo. Aí é normal, lá o pessoal senta no chão, assiste o culto no chão. E o culto durou 6 horas, né? Então, aqui você tem uma amostra. Esse culto dura 6 horas. 40 graus, sem telhado. Se você observar, os irmãos não têm banco. Vocês receberam esse folder? Todo mundo recebeu? Então eu vou pedir para vocês, quem não recebeu, dá um sinal. A pastora Michele veio gentilmente me acompanhar e está dando um apoio aí. A pastora Michele é voluntária da Portas Abertas, cadastrada na Portas Abertas, tem as informações da Portas Abertas. E vocês têm essa foto aqui no folder, ó, você vai levar. E a gente vai pedir com muito carinho que vocês preenchem essa ficha, todos vocês. Quem comprou o livro, quando você compra um livro, eu anoto o valor da compra e você vai receber 1 ano de revista na sua casa. Então, Portas Abertas vai mandar para você 1 ano, não tem que pagar mais nada, só de comprar um livro ganha 1 ano de revista. Se você não comprou nada, preencha a ficha, vai chegar na sua casa uma revista e vai explicar. Você quer receber o ano todo? Aí lá vai te explicar como é que você faz. Mas o que eu peço para vocês? Por favor, preencha essa ficha,
Porque tudo que vocês estão ouvindo hoje, por mais que vocês fiquem impressionados, daqui a um mês vocês vão esquecer quase tudo que eu falei. Então, se você preencher essa ficha, vai chegar uma revista, tem caneta, tem precisar de caneta, a pastora Miquela está passando com a caneta, você entrega essa ficha para que você tenha informações. Por exemplo, quando eu falo, quem não orou pelo Sri Lanka? Porque não chegou a revista lá na sua casa contando do atentado. Então, irmãos, as pessoas me perguntam muito, quando é que começou a perseguição? Quando é que cristãos... Abra sua Bíblia, Mateus 24. As pessoas perguntam muito isso, falam assim, quando que começou isso? Quando que a igreja começou a ser queimada, pastores começaram a ser mortos, desde quando vem isso? Em Mateus 24 nós temos uma história muito lindinha que eu gosto muito. As duas músicas mais cantadas pelos cristãos perseguidos é Sim, eu amo a mensagem da cruz e Porque ele vive posso crer no amanhã. Não é incrível isso? E eles cantam Sim, eu amo, não canta chorando igual a gente canta. Eles cantam como um troféu, sabe? A cruz é um troféu, a cruz ficou vazia. Então eles cantam Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu vou proclamar essa mensagem, né? E a perseguição começou quando? Mateus 24, Jesus estava, a Bíblia diz que Jesus estava em Jerusalém, no templo, e ele sai com os discípulos, e eu amo esse detalhe. A Bíblia diz o quê? Jesus foi ter um particular com os 12 apóstolos no Monte das Oliveiras. Então eu fico imaginando essa cena lá, o Monte das Oliveiras, uma montanha, um mato, terra, pedra, Jesus ali falando e 12 homens na frente dele. Ali estava o Mateus, ali estava o João, ali estava Bartolomeu, ali estava Tiago, o Tiago maior, o Tiago menor, ali estava Filipe. Eles falam, Jesus, conta pra gente quais são os sinais dos fins dos tempos. Aí Jesus começa a explicar para eles os sinais dos fins dos tempos e começa a responder eles no versículo 4. Mateus 24, 4. Tenham cuidado para que ninguém vos engane. Então quando eles falam, Senhor, quais são os sinais dos fins dos tempos? Primeira coisa, sinais de fins de tempo. Cuidado para ninguém te enganar. Por quê? Eu gosto de ler a Bíblia às vezes ao avesso. Se Jesus está falando cuidado para ninguém te enganar, o que ele está dizendo? Vão tentar te enganar. Vão tentar te enganar. Porque muitos virão em meu nome dizendo o quê? Eu sou o Cristo. Irmão, se entrasse um homem aqui agora falando assim, eu sou o Cristo, alguém aqui acreditaria? Não, né? Nós íamos falar para ele, vem cá, vamos conversar, vamos orar, está precisando de alguma coisa, como que a gente te ajuda? Você já conhece Jesus, já aceitou ele como Salvador e tal? Mas Jesus diz, muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. Eu e você não, mas vai que a gente vai ser enganado. Vocês vão ouvir falar de guerras e de rumores de guerra. Fiquem atentos e não se assustem. É necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Quem que está aqui que imaginou que ia viver esse contexto da Ucrânia e da Rússia? E outras guerras já aconteceram. Então quando a gente lê esse texto aqui, a gente vai vendo coisas acontecendo hoje, mas não é a primeira vez. Outras guerras, eu acho que toda vez que aconteceu alguma guerra, alguém lembrou desse texto e falou, Jesus falou que viriam guerras. Quem é aliado da Rússia? O primeiro país que se declarou aliado da Rússia? China, país perseguido. A Rússia é um país anticristão e que aparece no mapa de 76. Quem declarou tem mais ou menos um mês parceria? A Rússia, eles disseram que estão fundidos como ferro com a Rússia. Quem foi? Índia, um país perseguido. Então, os países aliados à Rússia são países onde não há liberdade religiosa, não há a fé cristã. A Ucrânia é um país cristão. Quem são os aliados da Ucrânia? Países cristãos. Muito bem, versículo 7. Porque nação se levantará contra nação, reino contra reino, que eu acabei de falar. Nação contra nação é uma bandeira da Rússia contra a bandeira da Ucrânia. Agora, reino contra reino são potências de um lado, potências do outro. Haverá fome e terremoto em vários lugares. Alguns dias atrás doía ler esse texto porque estava muito recente o terremoto da Síria. A Síria é um país que sofre perseguição, há 10 anos em guerra. Alguns dizem que é guerra civil, eu digo que é guerra religiosa, porque as cidades onde tem cristãos são as cidades bombardeadas. Onde há população cristã é onde a guerra é mais intensa, né?
Orem pelos nossos irmãos. Imagina viver 10 anos de guerra e depois vir um terremoto. Porém todas essas coisas, versículo 8, porém todas essas coisas são apenas os princípios das dores. A gente estava conversando sobre isso hoje, né? Vocês serão entregues para serem maltratados e eles vos matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Irmãos, eu fico pensando, Jesus, Monte das Oliveiras, os 12 homens ouvindo Jesus, tá agradável ouvir essas palavras? Não sei como eles se sentiram, mas acho que feliz ninguém ficou. Eu falo, que texto difícil. Imagina Jesus olhando no olhinho deles e falando para cada um deles, ó, vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser odiados, vocês vão ser mortos por amor, por causa de mim, por amor ao meu nome. Se nós fizéssemos um estudo da história dos 12 apóstolos, quantos morreram de morte natural? Um, que morreu mais velhinho de todos e que era o mais jovem da turma, João. Todos os outros foram martirizados. Então esses 12 que estão ouvindo Jesus ali, todos eles vão viver isso. Quando que isso vai acontecer pela primeira vez? Atos capítulo 12. Atos capítulo 12, Herodes, por maldade, mandou prender Tiago. Jesus tinha 2 apóstolos chamados Tiago. Um era chamado de Tiago Maior e o outro era chamado de Tiago Menor. Eu acho que era tipo Tiagão e Tiaguinho, sabe? Ou era um mais velho e um bem mais novo, por isso o Tiago Maior, Tiago Menor. Ou um era grandão e o outro pequititico, era o Tiago Maior e o Tiago Menor. O Tiago Maior foi preso junto com Pedro por causa da maldade de Herodes. Ele degolou Tiago. Então desses 12 homens que estavam ali, o primeiro morre em Atos capítulo 12. Pedro ia ser morto no manhã seguinte. O que a igreja fez? Reuniu em oração. Irmãos, a oração, ela muda o curso natural das coisas. Oração, ela precisa ter intenção e ela precisa ter perseverança. A Bíblia diz que eles oravam incessantemente pela vida de Pedro. Quando você está orando, não desista de orar. Tem um livrinho lá sobre oração do irmão André que fala, não existe oração sem resposta. É que muitas vezes nós não temos noção do tempo de Deus. Deus nunca atrasa nem se antecipa, Ele age na hora certa. Então não desista de orar. A igreja em Atos 12 fechou as portas e falou, vamos orar, porque Pedro vai ser morto amanhã. Vocês sabem a história. É um dos textos mais lindos que eu acho de milagre. Eu falo, que tanto de milagre é esse? Pedro está preso, uma luz brilha, um anjo aparece, as algemas que prendiam ele se abrem. A Bíblia diz que Pedro estava guardado por 4 guarnições de 4 soldados. 4 vezes 4? 16 soldados. O soldado não dorme. Eles estavam fazendo a escolta. No Império Romano ali, se o soldado deixasse o preso dormir, o soldado pagava com a própria vida, se deixasse o preso fugir. O anjo vem, chama Pedro, calça o sapato, veste a capa, vem me seguindo, a algema abre, ele vai passando as guarnições até chegar, não é visto, até chegar na rua, e a minha Bíblia, a sua Bíblia diz que havia um grande portão que dava acesso para a cidade, e o portão abriu, uma versão diz automaticamente, outra versão diz por si só. Vocês imaginam isso? É muito milagre numa história só. E ele chega lá e bate na porta no lugar onde os irmãos estavam reunidos orando por ele. Aleluia. Então a perseguição, ela começa na igreja apostólica. A igreja apostólica já vai viver a perseguição, e de lá para cá a perseguição continua existindo e continua crescendo. Irmãos, o que eu peço para os irmãos? Ore pelos nossos irmãos que vivem na perseguição. Amém. O apóstolo Paulo desenha a perseguição. Ele fala, eu fui fariseu, fui zeloso, perseguidor. Eu queria matar os cristãos, até o dia que ele encontrou com Jesus no caminho, indo para Damasco. E ele foi chamado para ser um pregador para os gentios. E na conversão dele, Jesus já fala que já mostrou para ele tudo que ele ia padecer por amor a Cristo e como ele seria testemunha perante as autoridades. Só não contou que era preso, né? Porque se falar assim, olha, Deus está falando com você, irmão, você vai ser testemunha perante as autoridades. Mas aqui em Brasília, a pessoa acho que já se imagina lá no Senado, nos plenários, né? Deus falou, né? Que você é testemunha dele perante as autoridades.
E ele fala isso para Paulo: você vai ser minha testemunha para as autoridades. Mas toda vez que ele foi como preso. E não perdeu a oportunidade de testemunhar da forma como ele havia encontrado com Jesus. Então, irmãos, orem pelos nossos irmãos que vivem na perseguição. Valorize a liberdade que você tem em Cristo Jesus. Essa cena que você está vendo aqui diante dos seus olhos, provavelmente você está muito bem acostumado com ela, porque todo mês vocês montam uma mesa linda dessa. Imagina um irmão que o sonho dele era poder ver uma mesa posta como essa e participar da ceia do Senhor com irmãos na comunhão da igreja, né? Irmãos, preenche sua ficha, entrega lá na mesinha, leva sua revista de presente para você já ler hoje quando chegar em casa. Infiltrados mostra a realidade do Nick, que é Rússia, mostra o que é ser um jovem num país perseguido. Canção da Liberdade é o livro da Turma do Louvor, porque conta a história de Ellen Berrani, que ficou 2 anos presa num container, e ela fala: eu estando presa pude louvar e evangelizar. Muito maluco, contar só esse pedacinho. Ela escrevia versículo bíblico, colocava na coleira de um gatinho, e o pessoal do outro container, o gatinho entrava lá, eles pegavam o versículo da coleira do gatinho e falavam: está todo mundo pronto aí para o devocional? Vamos começar nosso devocional. Aleluia. E todos os presos liam o mesmo versículo e oravam juntos. Glórias a Deus. Né? Então, irmãos, cada livro desse vai ter uma história que vai impactar a sua vida. Se você comprar um livro, obviamente você está ajudando a missão, mas você vai ser muito ajudado, porque esse livro vai impactar sua vida. Tem mais ou menos uns 10 títulos lá. Irmãos, Deus abençoe, um privilégio estar com vocês, que o Espírito Santo fale com vocês, que o que vocês ouviram nessa noite seja uma semente que caia no seu coração, que o seu coraçãozinho seja terra fértil, que dê frutos e frutos que permaneçam. Deus abençoe os irmãos. Aleluia, glórias, amém, Jesus, glória, Senhor, aleluia. Que bênção. Amém, glória a Deus. Amém, Jesus. Como a pastora falou, não é a nossa realidade. A gente não fica sabendo disso. Não é uma coisa que é noticiada na mídia. Mas, graças a Deus, tem pessoas que trabalham nessa área, né? E nós temos essa oportunidade no Brasil, né? De podermos cear, de podermos cultuar o Senhor, de poder falar abertamente. Né? Existe, inclusive, por enquanto ainda existe proteção, né? Além de não sermos perseguidos, ainda temos uma proteção ao culto, ao templo, à nossa fé, e nós precisamos ser gratos por isso. E o que nós podemos fazer é orar por essas pessoas, orar por essas vidas, para que Deus levante mais trabalhadores, para que Deus traga mais recurso, né? Porque não é barato, né? Eu tenho certeza que manter isso não é barato. E eu quero convidar você a ficar em pé. E nós vamos orar. E hoje nós estamos celebrando a ressurreição de Cristo. Glória a Deus. Aleluia. A primeira Páscoa foi celebrada com a saída do povo do Egito. Fala de liberdade. A ressurreição de Cristo fala de liberdade. Ainda que os nossos corpos estejam presos, como essas vidas que a gente viu, a alma, o Espírito ainda tem liberdade de falar com Deus. Amém, o véu do tempo foi rasgado. E nós temos liberdade para falar com Deus. E a ressurreição é a liberdade de nós entrarmos nas portas celestiais, entrarmos e podermos participar da ceia do Senhor. Amém, Jesus. Um dia nós estaremos lá com Ele, participando das bodas do Cordeiro. Enquanto isso, nós vamos praticando, lembrando da morte e da ressurreição de Cristo. A palavra de Deus, em 1 Coríntios, diz que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Nós vamos orar. Eu já tenho ministrado sobre isso, o que Paulo quer dizer aqui é para que a gente possa discernir o que é santo do que é profano, para a gente discernir o que é o corpo de Cristo das coisas do mundo, para a gente discernir as nossas decisões e andar em santidade. E eu quero orar, nós vamos orar ministrando a bênção e consagrando esses elementos. E que você consagre a sua vida, que você examine
a sua vida. Peça para que o Espírito Santo de Deus possa tocar no seu coração, esquadrinhar o seu coração, a sua mente. E pense que você precisa falar com Deus nesse momento. Paulo aqui não está falando a respeito de pecado, até porque nós não chegaremos em momento algum a um nível de podermos dizer que somos dignos de tomar a ceia. Deus não fala disso. Mas o pecado faz separação entre nós e Deus. E nós precisamos nos arrepender, nós precisamos colocar diante do Senhor e falar: Deus, eu sou fraco nessa área, eu pequei nessa área, mas eu estou arrependido. E Deus libera o perdão. Nós não somos dignos de ceiar, nós não somos dignos de entrar, de obter a salvação. É tudo pela graça, é pela misericórdia de Deus. Então não fica esperando: mas é porque eu preciso ainda disso. Não. Se você já foi batizado, se você tem a sua vida com Cristo, se você precisar nesse momento de reconciliar com Ele, reconcilie com Ele, mas participe da mesa do Senhor, participe dessa comunhão, esteja junto, entregue as fraquezas na mão dele. Espírito Santo de Deus, nesse momento, Pai, eu quero colocar, Deus, a tua igreja, Deus, diante do teu altar. Eu quero colocar a minha vida, Pai, em nome de Jesus, diante do teu altar. Pai, queremos que o teu Espírito Santo, que nos conhece, que conhece o nosso deitar, o nosso levantar, que conhece o nosso pensamento, Pai, que sabe as nossas palavras antes mesmo de sair da nossa boca. O Espírito Santo de Deus esquadrinha e traz agora a revelação aos nossos corações, Pai. Que possamos, Deus, entender a graça e a misericórdia do Senhor. E possamos, Pai, com alegria participar da mesa do Senhor, Pai, da comunhão do Senhor, Deus. Entendendo, Pai querido, esta nova aliança, Pai, que é o teu corpo, que é o teu sangue, Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, nós queremos consagrar nossas vidas a Ti, Senhor. Nós queremos colocar diante de Ti as nossas fraquezas, Pai. Deus, em nome de Jesus, eu quero, Deus, declarar bênçãos sobre esses elementos, Pai. Quero consagrar, Deus, este pão, Deus, e este suco, Pai amado, como, Deus, representante do corpo de Cristo, do sangue de Cristo, Pai, para que tenhamos comunhão contigo, para que possamos sentir, Deus, o toque do Teu Espírito Santo, que esses elementos, Pai amado, possam trazer cura, Pai, aos nossos corações, possam trazer cura à nossa alma, possa, Deus, trazer cura ao nosso corpo, Pai, em nome de Jesus, Pai, que possamos principalmente ter comunhão contigo. Em nome de Jesus, nós queremos, Deus, declarar a bênção do Senhor, queremos declarar a restauração do relacionamento contigo, Pai, queremos declarar, Deus, relacionamentos, Pai amado, a restauração de relacionamentos pessoais, Deus, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, eu quero declarar sobre a tua igreja agora, Pai, a unção do teu Espírito Santo, Pai. Vem, Deus, com o teu poder, vem, Deus, com a tua presença, Pai, em nome de Jesus, Pai. Vai tocando em nossos corações, nós possamos te servir, Pai, em nome de Jesus. Aquilo que é santo, Pai, que é sagrado, Pai, que é mundano, que possamos fazer a separação, Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Da Amanda, está distribuído? A pastora Raquel vão distribuir. Você que vai cear, amém. Você vai receber o pão, você vai receber o cálice. Aguarde para que a gente possa comer junto. Continue em espírito de adoração, continue louvando ao Senhor, continue falando com Deus, continue entregando o coração. É um momento de alegria, porque é um momento que nós alcançamos a misericórdia do Senhor, é onde nossos pecados foram pregados naquela cruz com Cristo, onde vem a justificação sobre o meu e o seu pecado, e é por isso que nós podemos participar desta ceia, porque os nossos pecados foram pregados com Cristo. Glória a Deus.
recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Façam isso em memória de mim. Podemos participar todos do pão. Depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que beberem, em memória de mim. Podemos participar do cálice. Aceito-os como amigos.
porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Repita comigo: ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Mais uma vez: ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. A última vez: ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus, como Deus é bom e como é bom estar na presença dEle. Quero convidar já a pastora Miguelina aqui para fazer a oração final e nos despedir com a bênção apostólica. Queremos agradecer a sua presença, pastora Conceição, que Deus continue te usando nesse ministério e trazendo essas revelações, e nós precisamos realmente dessas conscientizações. E você que ainda não preencheu, não deu tempo de preencher, não saia sem preencher e entregar, não precisa pagar nada, né? Então preenche, é muito importante ter esse cadastro. Você vai receber a sua revista, né? E vai conhecer um pouco mais, né? E vamos ficar mais inteirados disso. Nós podemos orar mais afinco, continuar intercedendo por essas vidas. Pastora Miguelina, que Deus te abençoe. Muito obrigado por estar aqui acompanhando a pastora. Você que está vindo pela primeira vez, você possa sair daqui embaixo da bênção do Senhor. Estamos muito felizes com a sua presença. Todos vocês estão aqui. O Espírito Santo de Deus continua nos abençoando. Sexta-feira nós temos o varanda às 20 horas. Nós aguardamos você aqui. Está sendo fenomenal. É um momento de compartilhamento, de cura. Deus faz coisas tremendas que a gente também não está entendendo, né? Deus continua usando. Nós estamos num trabalho aqui, numa sequência de estudos que está sendo assim transformador para as nossas vidas. Então você que nunca veio ou que já veio e não está conseguindo, tenta arrumar um jeitinho de vir, porque vale a pena. Amém? Dia 29 é o nosso Welcome Day, que é o dia que nós vamos ter, na verdade é uma manhã, para você que quer se membrar, para a gente passar as orientações da igreja, para a gente passar as orientações de como se membrar na nossa igreja, querer realmente se filiar à nossa igreja. Então, dia 29, a partir das 9 horas da manhã, nós vamos estar aqui. No dia 30, nós temos a recepção dos novos membros. Então, se você tem o desejo de se filiar, nós cremos naquela palavra que diz que o que nós ligamos aqui na terra será ligado também no céu. Então é muito importante você estar ligado, vinculado a uma igreja, não só por uma questão de membresia, mas de cobertura espiritual, de comunhão, de família, né, de ter aonde recorrer, né, de a gente estar sempre junto. E quem já precisou, né, desse socorro de uma comunidade sabe do que eu estou falando. E de repente a gente passa situações na vida, nós estamos sozinhos e aí nós não temos para quem recorrer. Quando nós estamos numa igreja, nós estamos numa comunidade, e eu falo isso sempre. Nosso telefone, o telefone da minha esposa está 24 horas no ar. Pode mandar mensagem, pode ligar de madrugada, de manhã, de noite. E nós vamos, na medida do possível, atender. E se nós não conseguirmos, vamos mandar alguém, vamos resolver, vamos, né, fazer. Né? Então nós estamos, né, para isso. Deus nos levantou para isso, para pastorear, para cuidar das ovelhas. Então não fica preocupado, mas estou precisando de ajuda, estou precisando de alguma coisa. Liga para a gente, manda mensagem, venha em contato, amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém, a paz, amados. Vamos aproveitar e orar pela missionária Conceição, porque também é importante que muitas vezes a gente ora pelos países e esquece das pessoas que estão indo nesse país, que está correndo risco também de vida. Ela chegou de Holanda recente, viaja muito e a saúde vai desgastando. Então nós precisamos estar orando para Deus restaurar as forças físicas e emocionais e principalmente a proteção espiritual. Amém? Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos colocar a tua filha, a pastora Conceição, Pai, que tem entregado a sua vida ao ministério de levar, ó Deus, o conforto, de levar, ó Deus, a atenção àqueles pastores, àqueles cristãos, ó Pai, nos países perseguidos. Ó Senhor amado, ela tem ido de igrejas em igrejas no Brasil, ministrando, ó Pai,
ti, a paz possa crescer em ti. Deus amado, nós apresentamos a missão Portas Abertas no Brasil e no mundo. E venha atingir, ó Deus, esses irmãos perseguidos. Pai amado, abençoa esta igreja, Senhor. Pastor Fábio, pastora Raquel, cada ministério, cada obreiro deste lugar. Ó Deus amado, que a vida dos teus filhos nessa noite seja impactada com a mensagem. Em nome de Jesus, ó Deus, nós clamamos que a cura do Senhor esteja sobre este lugar. Que a restauração, a libertação do Senhor seja neste lugar, ó Pai. Em nome de Jesus, nós clamamos, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos por cada um dos teus filhos, Senhor. Em uma semana abençoada, e a sua casa protegida, e a sua vida, Senhor, com os anjos acalmados. Em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, a unção e a comunhão do Espírito Santo e o amor de Deus Pai seja sobre a sua vida, sobre a sua casa. E todos dizem Amém. amém. Deus abençoe.